Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu tô aqui para falar para vocês como estudar a lei seca da forma correta por meio da técnica do estudo topográfico da legislação. Então fica comigo até o final. Bom, pessoal, então como estudar a lei seca, né? Muita gente tem me questionado isso no privado, nos comentários, e hoje eu vim aqui para falar sobre a legislação, como estudar a lei seca. Gente, lei seca, para começar, né, não é a lei que proíbe a gente ingerir álcool e dirigir, ou a lei eleitoral que fala que a gente não pode comercializar, né, bebidas alcoólicas num certo período antes das eleições. É o estudo mesmo da legislação, sem nenhum amparo doutrinário, né, ou jurisprudencial. A ideia aqui é vocês pegarem a lei e lerem ela. E por que é tão importante estudar a lei seca? Porque é o tipo de conteúdo que nos concursos públicos faz muita gente se dar mal. Muitas provas de concurso público, muitas bancas exigem o conhecimento letra a letra do que está escrito na legislação. É muito comum nas provas da FCC, do Sebrasp, né? Sebrasp é Nutella, quem é raiz fala CESP. Então, do CESP especificamente, muitas questões vêm do texto da lei. Por isso que é importante fazer a leitura. Nas minhas aulas, muitas vezes, eu até alguns conteúdos, algo do gênero que eu sei que as bancas pedem especificamente, que na hora da prova, né, elas exigem um conhecimento específico da letra da lei, eu até evito fazer muitos comentários nas minhas aulas para que o aluno vá lá e leia o texto e memorize da forma com que vai ser cobrado lá na hora da prova. Então aqui eu vou falar para vocês como que eu estudo a legislação seca, como eu estudei, como eu estudo até hoje, quando eu identifico elas. E eu trouxe aqui para a tela, vocês vão poder ver, a Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que eu já fiz uma live, né, o Defensolândia Show, com o professor Sameraj, que também é juiz do TJDFT. Eu vou deixar aqui no card para vocês verem o Defensolândia Show sobre o abuso de autoridade. E também eu já fiz um vídeo sobre a questão do ministro Celso de Mello ter divulgado a reunião ministerial do presidente com seus ministros. Também fiz um vídeo falando sobre essa questão do abuso de autoridade. Eu vou deixar também no card para vocês assistirem depois. Mas aqui o que interessa, por que eu peguei a lei de abuso de autoridade? Porque ela é uma lei que, das últimas que eu vi a sua publicação, é uma das melhores técnicas legislativas. Ué, professor, mas o senhor estava falando sobre técnica de estudo topográfico. O que tem a ver a técnica legislativa? Técnica legislativa, gente, é a forma de redação da lei, como ela se estrutura no momento que ela está sendo criada. Existe um motivo do porquê que a gente tem essas disposições, porquê a gente tem os capítulos, porquê que a gente tem os parágrafos, como que a lei se estrutura, existe um porquê. E essa técnica legislativa é importante para a gente compreender a lei e saber interpretar ela, que é uma das coisas mais importantes quando a gente passa no concurso público e está lá atuando no nosso dia a dia. Então, vamos para a tela aqui. Olha só, a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, ela fala sobre os crimes de abuso de autoridade. O conteúdo em si não é o mais importante aqui, mas sim a forma da redação. Olha só, o presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Aí o parágrafo 1º fala: as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. E o parágrafo 2º do artigo 1º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos
e provas não configura abuso de autoridade. Então vejam só, esse dispositivo aqui, que é capítulo das disposições gerais, então esse artigo 1º, seu parágrafo 1º e seu parágrafo 2º, se aplicam a todo o texto legal. Então, isso já começa a se interpretar como um estudo topográfico. Por quê? Por que topográfico? A topografia do terreno. Para a gente saber como que está posicionado de forma hierárquica, que está mais alto, está mais baixo. Então, se a gente está falando de disposições gerais, quer dizer que se aplica a toda a legislação que a gente vai ler, a toda essa lei que a gente vai ler. Então, é muito importante vocês terem em mente o artigo 1º, o parágrafo 1º e o 2º, porque isso vai se aplicar à lei como um todo, são as disposições gerais. Depois, a gente vem falar sobre os sujeitos do crime, no capítulo 2. Quem são os sujeitos do crime? Então, a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é quem comete o crime, o sujeito passivo é quem sofre com esse crime. Em regra, a gente não tem disposições sobre o sujeito passivo, porque normalmente os crimes são aplicados a todas as pessoas. Alguns crimes específicos falam sobre o agente passivo, aliás, o sujeito passivo do crime, especificamente, como é o caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala lá dos crimes cometidos contra a pessoa com deficiência, e especificamente tem lá. Mas aqui a gente fala sobre o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, é qualquer agente público, servidor ou não da administração, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, enfim, dos entes federativos, né? Mas não se limitando a servidores públicos, militares ou pessoas que eles equiparados, membros do Poder Legislativo, enfim, ele tem toda aí o rol de quem são esses agentes, sujeitos ativos do crime. Então aqui, gente, não tem como eu utilizar uma disposição do capítulo 2 para falar sobre pena do crime, por exemplo. Então, essa técnica legislativa da lei de abuso de autoridade, eu digo que ela é uma técnica muito boa, porque foi feita a subdivisão da forma mais precisa possível aqui, para que se entenda a secção dessa lei e a gente consiga aplicar o que diz respeito a cada um dos seus capítulos. Então, de novo aqui, sujeitos do crime. Então, eu vou entender quem são os sujeitos do crime aqui. Depois, eu vou ver como é feita a ação penal, no capítulo 3, e assim por diante. Capítulo 4, a gente fala dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. E aí, de novo, aqui a gente está falando sobre todos os efeitos da condenação, né? Assim como todas as ações penais. As sanções de natureza civil e administrativa depois vem no capítulo 5. E depois a gente vem dos crimes em espécie, aqui no capítulo 6, né? Que fala dos crimes e das penas. E a gente tem o elenco aqui de todos os crimes da lei de abuso de autoridade, que a gente pode ver aqui. E no capítulo 7 vem falando do procedimento, e no 8 a gente fala sobre as disposições finais, que são alterações específicas na legislação. Então vejam que tem toda uma distribuição dessa lei. E como que eu estudo, né? Eu entendi o que é essa topografia da legislação, e se também você não entendeu, gente, essa é a pergunta do dia. Vou deixar aqui para vocês. Comentem aqui para eu também entender o que vocês estão extraindo desses vídeos. Me digam aí o que vocês entenderam como o estudo topográfico da legislação, beleza? Seguindo aqui, então, a partir do momento em que eu tenho essa estrutura na minha cabeça de como que a legislação se desenvolve, e aí eu sugiro a vocês, esse foi um exemplo, a lei de abuso de autoridade, mas peguem a Constituição, vocês vão ver lá dos direitos fundamentais, da União, dos municípios, enfim, vocês vão ver vários capítulos dentro da Constituição e vocês vão entender isso. Comecem a fazer essa análise geral da lei, quando vocês vão estudar, e aí entra a minha grande dica aqui, como que eu vou estudar. Primeiro eu olho a lei inteira e as suas subdivisões. Como é que estão os capítulos, parágrafos, seções, subseções, enfim, tudo que é subdivisão, tudo que não é artigo de lei, e sim aquilo que está como um título dentro da legislação, né? Que foram as coisas que eu sublinhei aqui. Aqui só temos capítulos, mas existem seções, subseções, livros, né?
partes, a gente tem a parte geral e a parte especial. Então, como é o caso do Código de Processo Civil, como é o caso do Código Penal, normalmente são os códigos que têm partes, tá? Já fica uma dica aí para vocês também sobre técnicas legislativas. Então, a partir do momento que eu leio a legislação e vejo ela como um todo, as suas subdivisões, eu começo a separar em blocos essa lei. Bom, esse bloco aqui dos direitos fundamentais, por exemplo, da Constituição, vai do artigo X ao artigo Y. Eu vou pegar esses artigos e aí eu vou ler. Esse seria um bloco de estudo da legislação da lei seca, que é importante vocês terem. Por quê? Porque vocês vão ler especificamente sobre um capítulo, sobre uma matéria que aquela legislação está falando, e aí vocês sabem que tudo aquilo que vocês leram ali tem ligação com o seu capítulo, tá? Antes de eu continuar, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo aqui, esbagace o botão do joinha para eu entender que esse conteúdo aqui é um conteúdo que vocês querem ver mais vezes aqui no canal Defensolândia, e também se inscrevam e ativem as notificações para vocês não perderem nada do que eu posto aqui, porque eu tenho certeza que são conteúdos que vão fazer vocês chegarem mais perto da vaga de concurso de vocês, da vaga de concursado, beleza? Então, seguindo aqui, no estudo, eu fiz o bloco, eu estudei um bloco, eu entendi aquele bloco e assim por diante. Como que eu dividiria isso? Bom, a gente tem as divisões de estudo, é comum a gente fazer um programa de estudo dividido em matérias, né? Eu estudo 2 matérias num dia, outras 2 matérias no outro, assim por diante. Eu tenho meu dia de descanso. Normalmente a gente cria uma agenda para a gente fazer os nossos estudos. A partir do momento que eu tenho essa agenda montada, dentro de cada matéria eu montaria também os estudos específicos, e aí isso tem a ver com a lei seca, a doutrina e a jurisprudência. Em regra, no estudo da jurisprudência, eu normalmente colocava um dia na semana para me atualizar dos informativos de jurisprudência, que é o que mais importa para a gente na hora dos concursos públicos e tudo mais. Então eu ficava com 2 pilares para o meu dia a dia das matérias, subdividido em matérias. Então é a lei seca e a doutrina. A partir do momento que eu tenho isso, vamos dizer que eu começo por constitucional, já que eu estou falando da Constituição aqui, eu começo por direito constitucional. Então, em direito constitucional, uma parte do meu estudo vai ser estudando lei seca, e a outra parte vai ser estudando doutrina. Então, eu tenho o meu tempo para eu fazer a minha leitura, e essa leitura eu colocaria dentro desse bloco que eu falei para vocês, um bloco que eu faria subdivisão de capítulo. Se o capítulo é muito curtinho, coloca em 2 capítulos ou 3 capítulos, enfim, dentro da capacidade de leitura de vocês e, óbvio, dentro do tempo de estudo que vocês têm para aquela matéria especificamente. Essa dosagem de doutrina ou lei seca dentro da lei, eu também utilizaria de uma forma fazendo um estudo das provas, daquele concurso que eu vou me submeter. Por quê? Porque tem concursos que historicamente, são conhecidos historicamente, que naquela matéria eles pedem muito a lei seca. Em outras matérias eles são mais pesados em doutrina, jurisprudência, enfim. E aí eu dosaria o meu estudo de lei seca dentro de uma matéria ou doutrina dentro de uma matéria de acordo com o que a prova cobra. Porque é óbvio, gente, vocês não devem ter a ilusão de que vocês vão zerar o edital quando vocês estão estudando, porque isso é uma ilusão, tá? Eu já estudei muitos anos para concurso e não dá certo você querer zerar o edital, você tem que ser eficiente no seu estudo. Então, o ajuste de lei, quantidade de lei seca, quantidade de doutrina que eu vou ler, que eu vou estudar, o tempo que eu vou destinar para esse estudo, faz total diferença na hora da aprovação de vocês, porque vocês vão ser mais eficientes naquele estudo para aquela prova específica. Também, dentro de umas determinadas matérias, e aí entra a parte interessante de vocês terem um curso onde o professor já dá essas informações para vocês, e eu normalmente faço questão de dar essas informações nos cursos que eu ministro, especialmente sobre a matéria de direitos humanos, que é a matéria que eu mais dou aula, falar se aquela matéria especificamente dentro da matéria, dentro de direitos humanos, uma matéria lá específica, se cai mais
a lei seca ou a doutrina sobre o assunto. Então, em regra, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, é um exemplo aqui para vocês, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é exigida na forma com que ela está redigida lá, ou seja, se exige do candidato o conhecimento da lei seca, o conhecimento da declaração, do texto da Declaração Universal de Direitos Humanos e menos a questão doutrinária, da aplicação da declaração e tudo mais. Então, nesses momentos, eu faço normalmente uma explicação sobre a declaração, sobre a forma de aplicação, sobre princípios e peço para os alunos lerem a Declaração Universal de Direitos Humanos ao invés de eu fazer essa interpretação específica que às vezes acaba bagunçando a cabeça do aluno, que na verdade precisa ter o conhecimento do texto para conseguir assombrar o examinador lá na hora da prova. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.